Noite. Hoje damos início à nossa sequência de lives sobre as residências multiprofissionais de psicologia. Nossa primeira live hoje é sobre o INCA. Vou aguardar alguns minutinhos para as pessoas irem entrando, para a Mariana poder chegar também. E aí logo mais eu vou me apresentar. Não sei quem me conhece daqui. Boa noite a todo mundo que está entrando. Oi, Mariana. Mariana já entrou, olha. Boa noite a todo mundo que está entrando. E aí a gente vai esperar esses primeiros 5 minutos para poder as pessoas irem entrando. Mas a gente já fica as duas conversando. Boa noite a Oi, boa todos. noite. Tá Boa vendo pra noite, mim? Jaque. Boa noite, Mari. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Na minha câmera aqui. Vou dar esses primeiros minutinhos para as pessoas irem entrando. Bom? Tudo bem com você? Tudo ótimo, agradeço o convite, muito especial, feito por você e feito pelo Estudo Dirigido, né, que eu tenho um Eu que carinho agradeço. enorme. Eu que agradeço porque você é uma pessoa fantástica, uma profissional maravilhosa, né? E eu posso falar por ter convivido com você esse tempo. E por poder também dividir com a gente a sua experiência e a sua história mesmo, tanto com o estudo dirigido quanto com o próprio INCA e com concursos em geral, né? Você acha que é uma pessoa que tem muita coisa para contribuir com relação a isso. Nath Chave perguntou se ela vai ficar salva. Sim, a ideia é que fique salva, tá? Enquanto as pessoas vão entrando, eu já quero deixar o recado de a interação de vocês é muito importante pra gente, tá? Então, mandem coração, mandem acenos, façam o que vocês quiserem, comentários, perguntas, porque a gente soube por agora que quanto mais as pessoas interagem com a live, mais tempo a gente fica. Então, como a gente tem bastante coisa legal para falar, quanto mais vocês interagirem, mais legal pra gente. Fica melhor pra gente, tá? Que aí vocês vão ter mais tempo. Não te ouvi, Mari. Não tô te ouvindo. O som de vocês. O meu tá dando retorno. Alô? Oi? Oi, agora voltou. Tá me ouvindo? Agora Tá, eu tô. então não vou. Então Então tá. tá. Foi o Então, eu fone? estava falando, eu acho que foi o fone. A ideia é que seja um bate-papo, que a gente Isso. possa falar livremente, contar um pouco da nossa experiência, né, Jaque? Eu Uhum. também fui residente, não no INCA, mas de trazer um pouco essa experiência do ensino em serviço, do quanto isso contribui para nosso percurso profissional, Nossa trazer carreira, um né? pouco com essa realidade para nossa carreira. E Mariana, oi, tudo bem? Sou Xará, Mari. Foi minha colega de a estágio. Luciana Nossa, Lamarca está aqui também, muita a gente querida, Lígia, muita gente legal, né? Muito muita bom isso. gente conhecida prestigiando a live. Acho que já tem uma quantidade razoável de pessoas, a gente já pode começar, né? Pra gente também não gastar muito tempo. Boa noite, pessoal. Eu sou Jaqueline, eu sou psicóloga, formada pela UF, ex-residente do INCA, inclusive, não só ex-residente, como atualmente eu acabei mesmo essa semana de terminar o aperfeiçoamento no INCA, fiz o Fellow, né? Que é uma extensão da residência, digamos assim. E é justamente por isso que eu fui convidada pelo Estudo Dirigido para coordenar, né, esse curso preparatório para o INCA, por ter essa experiência e esse contato com a residência, né? Então, quando veio a ideia de retomar com os preparatórios para residência, eles foram buscando pessoas que tinham contato com as residências, que fizeram a residência, que não só tem a experiência, teve a experiência, tem a formação, mas que passaram por essa experiência, pela formação e pela experiência da residência também, né? Então, fui convidada por conta disso, né? E antes o Estudo Dirigido já tinha oferecido esse tipo de curso, esse preparatório para as residências, né? Tanto que a Mariana fez, né, Mariana?
Vou alguns contar anos um pouco atrás, dessa história. Só há poucos anos atrás, há 20 anos né? atrás, Não eu fiz preciso o dizer quanto curso. tempo tem. A Mariana fez para residência do Pedro Ernesto há alguns anos atrás, né? E foi aprovada. Então, a Mariana é o nosso melhor exemplo e carro-chefe de que a metodologia é muito boa. E que agora a gente está retomando, né? A ideia é poder começar a oferecer novamente os cursos preparatórios para as residências e tentar pegar todas as residências do Rio de Janeiro, pelo menos, né? E a sequência de lives que a gente vai fazer é justamente para poder trazer para vocês sobre essas residências, né? O que é a residência, quais são as residências que tem, quais oferecem vaga para psicologia, e poder trazer isso de uma forma mais interativa, vocês poderem fazer as perguntas, tirar as dúvidas, né? Então, toda sexta-feira às 20 horas, começando hoje com a live sobre a residência do INCA, a gente vai trazer algum tipo de bate-papo sobre alguma outra residência. A próxima é a do Pedro Ernesto, né, do UP, que é da UERJ, e depois tem a de saúde mental da UFRJ, do IPUB, né? E essa ideia é que isso siga o mês de junho e o mês de julho, porque a gente quer voltar com o preparatório já em julho, né? Começar a abrir novas turmas, começar a poder ajudar vocês a se prepararem para esses concursos, né? E todo esse material está sendo reformulado e repensado com profissionais qualificados, profissionais que têm estudado, têm atuado na área, passaram pelas residências, né? E a ideia é poder oferecer para vocês um conteúdo bem feito, bem organizado, que possa realmente ajudar e orientar vocês nesse estudo para poder passar por esse processo seletivo e ter um bom resultado, né? E aí, novamente, eu peço a quem puder seguir a gente, interagir bastante, apertar o coraçãozinho, enfim, poder ajudar nesse ponto também, porque é uma coisa que vai garantir que a nossa live seja extensa, né? Para a gente poder trazer todo o conteúdo que a gente pensou, porque eu não sei, Mariana, mas eu fui pensando nas coisas, quando eu vi, eu tinha escrito muita coisa já para falar. Então, vai ser bem legal se tiver bastante interação, porque aí a gente consegue prolongar. E caso o tempo não seja suficiente, a gente encerra e recomeça se vocês tiverem interesse da gente continuar, né? Mas eu acredito que sim, porque vai ser bem legal. E me apresentando um pouco melhor, né? Eu sou formada pela UF, né? Me formei em 2014, e desde o meu primeiro estágio eu queria atuar em oncologia. Eu entrei no ambulatório de oncologia do Antônio Pedro na época, e por conta de alguns amigos que tinham interesse em fazer residência, ou então inclusive pessoas que chegaram a fazer residência no INCA, eu conheci a residência do INCA e comecei a querer fazer a residência do INCA, né? Então é um processo que vem, sei lá, de 2012, enfim, muito tempo atrás. E que, infelizmente, por ter tido pouco suporte, poucos recursos na época, e por não ter a oportunidade que vocês vão ter com o estudo dirigido, eu acabei tendo muita dificuldade de passar nas primeiras tentativas, né? E, inclusive, é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas: nunca desista se na primeira não der certo. Eu tentei 3 vezes, de fato, até conseguir ser aprovado em 2017. Então, se é uma coisa que você de fato deseja e que você acha que é importante para sua carreira, não desista, insista, né? E agora, com o recurso que o estudo dirigido está se propondo a fazer para vocês, eu acredito que isso vai se tornar uma coisa menos complicada, e a tendência é que você consiga ter um aproveitamento muito maior dos seus estudos, né? A ideia é essa. E aí, depois da residência, né, eu passei 2017 a 2019 no INCA, foi onde eu conheci a Mariana, né? Onde eu tive a oportunidade de trabalhar com a Mariana pela primeira vez. E logo depois da residência, eu fiz trabalho voluntário, e em 2 meses eu estava inserida no mercado de trabalho. Eu atuei num hospital particular, num hospital privado de oncologia, e foi onde eu fiquei mais ou menos até o período em que eu encerrei para retornar novamente ao INCA, ano passado, né? Quando eu voltei para fazer o Fellow, né? Que é essa extensão da residência, que foi o ano que abriu a turma do Fellow de Cuidado Paliativo, né? Então, eu tinha muito interesse em fazer o Fellow de Cuidado Paliativo. Inicialmente ele não existia, né? Eu sempre quis fazer a especialização em Cuidado Paliativo. E quando passou a existir, eu achei que valeria a pena investir nela. E aí acabei entrando nele e terminando agora, né? Então, vocês podem ver que, minimamente pela minha trajetória, que eu tenho não só uma história com o INCA, mas a residência é uma coisa muito importante na minha vida, e por isso que eu acabei sendo convidada a fazer parte da coordenação desse preparatório.
e de poder contribuir com vocês justamente nas coisas que me faltaram quando eu estava estudando, né? Uhum. E a Mariana foi convidada porque, como a gente já comentou por alto, né, a Mariana foi uma aluna do Estudo Dirigido que teve sucesso depois de fazer o curso, que fez a residência no Pedro Ernesto, então é uma pessoa que passou também pela residência e eu acredito que isso tenha impactado positivamente na sua vida, né, Mari? E não Eu só passou pela residência. vou contar um pouquinho aqui também. Acho que é interessante fazer essa trajetória que você fez, para as pessoas verem um percurso profissional que vai acontecendo, essa jornada, né, profissional nossa. Eu fui aluna da PUC, me formei em 2000, e no ano de 2000 eu conheci uma mestranda da PUC que havia terminado a residência do Hospital Universitário Pedro Ernesto, naquela época. E eu buscava alguma colocação, eu queria ter uma experiência no ambiente hospitalar, eu não tinha nenhuma experiência, minha experiência era no SPA, no Serviço de Psicologia Aplicada da PUC, no campo de psicossomática psicanalítica. E aí ela me falou da residência, eu falei, que bacana, que modelo interessante de ensino, né? Um aprendizado em serviço, com supervisão, comporta uma parte teórica, mas também a assistência direta, a possibilidade de uma demanda de assistência que inexiste no consultório particular, que não é tão simples para quem acaba de se formar. Eu falei, poxa, eu vou tentar. Vou procurar saber direito como é que é isso, como é que funciona a residência. Na época era a única residência que tinha no Rio. Era o único curso de especialização nessa modalidade. E fui buscar informação. E aí eu chego ao estudo dirigido. Poxa, existe um curso que organiza os estudos e ajuda no preparo para alcançar esse objetivo de passar para a residência. Falei, bacana, vou me inscrever no curso para fazer. E foi uma experiência muito interessante, porque realmente o curso trouxe uma organização, um conteúdo mais mastigado, né? Todos os professores muito a par, muito conhecedores daqueles conteúdos, e o que motivava também o estudo, porque era um material muito diverso, né? Era um material muito diferente para a residência do Pedro Ernesto. E aí eu fiz o curso, me apliquei, claro que precisa de um investimento pessoal, um envolvimento, né? Não basta, acho que o curso em si traz uma ferramenta. A gente tem que se apropriar dessa ferramenta para poder ter êxito naquilo que a gente quer alcançar. Então eu passei nesse ano que eu fiz para a residência e foi muito legal, porque no final da residência o estudo dirigido entrou em contato comigo. Assim que eu concluí a residência, se eu gostaria de me tornar professora do estudo dirigido. Então, de aluna, né, e residente, eu acabei a residência, concluí a residência e me tornei professora do estudo dirigido. E assim, por muitos anos, né, fui docente do estudo dirigido, fiz também assessoria acadêmica, como você agora, né, vai fazer essa assessoria acadêmica do curso preparatório para residência para o INCA, o que faz com que a gente se atualize a todo momento. Não são só os alunos que aprendem, a gente aprende muito com os alunos. Nessa troca, isso todo mundo sai aprendendo, todo mundo sai sistematizando mais aquele conteúdo e preparado, pronto, mais seguro para a prova. Então eu tive essa oportunidade de voltar ao estudo dirigido como professora, como assessora acadêmica num outro momento, e foi muito bacana. E o meu contato com o INCA, né, se deu na especialização. Então a gente vai falar um pouco aí como é que é a residência do INCA, essa modalidade de residência multiprofissional, mas há muitos anos ela não era assim como é. Né? Era um curso de especialização com uma carga horária menor, num outro formato, e eu fui da primeira turma de especialização do INCA em 2003. Eu emendei com a residência do Pedro Ernesto,
fiz a especialização, voltei ao Pedro Ernesto como staff, porque tinha tido o concurso público para trabalhar na UERJ, então eu consegui retornar. E o que a ferramenta, tanto da residência, né? Eu acho que a residência me preparou muito, me trouxe uma segurança por transitar em diferentes serviços, né? Com diferentes abordagens. Eu trabalhei na época em vários processos hospitalares, ambulatório, serviço de isolamento, unidade de terapia intensiva, enfermarias. Tudo isso fez com que eu, quando retornasse já como staff, concursada, me sentisse segura para assumir a preceptoria e o trabalho na assistência oncológica do Hospital Pedro Ernesto. Né? Então, sem dúvida, essa experiência como aluna, como especializanda, como residente, me deu um arcabouço teórico, clínico, uma experiência por conta da demanda muito grande de assistência que a gente recebe, né, Jaque? Sim. Você, como residente, como fellow, viu isso? Isso traz um arcabouço que realmente a gente estudando, claro que uma prática sustentada teoricamente, consistente, né, com supervisão clínica, isso faz com que a gente assuma uma segurança no manejo clínico, na assistência, lá no INCA. E aí, é claro que essa experiência como residente anterior e como especializanda também me ajudaram quando eu fui fazer o concurso para o INCA, já para ser servidora do INCA. Então, acho que uma coisa ajuda a outra, leva a outra. A experiência de concurso, né? A experiência desse preparo para o concurso, de como estudar, de como estudar quem está organizando o concurso. Saber né? Quem tudo banca, isso, saber o que se cobra. Né? Isso. E tudo isso ajuda nesse preparo para aquele concurso específico. Então, assim, eu sou funcionária, servidora pública do INCA desde 2010. Eu completei 10 anos de INCA e atualmente eu sou psicóloga da unidade de cuidados paliativos exclusivos do INCA, que é o Hospital do Câncer 4. Eu vou deixar você falar um pouquinho, que eu já falei demais, a gente volta. Não, mas é bom, porque as pessoas começam a ter uma noção do que é uma trajetória também, né? Depois que a pessoa passa na residência, porque o aluno recém-formado, ele ainda está muito inseguro sobre onde ele pode atuar, como ele vai se inserir, o que é possível, Isso. o que não é possível. Então, acho legal você mostrar seu trajeto também, assim como o meu, né? Mas, enfim, eu ainda estou no começo. Mas é para as pessoas terem uma noção, né, de que as coisas são possíveis, que você consegue entrar na residência, consegue terminar a residência, e isso tem um impacto na sua formação, na sua vida e na sua carreira, que às vezes a gente não consegue dimensionar, né? Assim, eu fico pensando na minha vida e na minha postura profissional diante da residência de agora, quase, às vezes eu brinco que é uma outra pessoa, né? Porque você tem uma intensidade de trabalho, e um apoio, um suporte que te ajudam a crescer profissionalmente de uma forma que talvez em outros cenários você levasse muito mais tempo, né? Sim, sim. Eu acho que essa ideia do aprendizado, do ensino, aprendizado ali, né, em serviço, é muito bacana, né? Porque você tem toda a demanda assistencial, mas você tem supervisão, você tem a parte de preceptoria, tem apoio. Né? E às vezes a gente é lançado no mercado de trabalho sem esse apoio, quando a gente se forma. Às vezes solitário, né, Mari? Muitos lugares você é o único psicólogo de referência e você não tem com quem trocar, se você não correr atrás de fazer uma especialização, ou se você não correr atrás de alguma outra coisa por fora, você vai ter que se virar com o que você tem, né? E aí, quando você tem a residência, você tem justamente a ideia da formação em serviço. Você está trabalhando? Isso. Sim. Você é psicólogo? Sim, você é psicólogo. Você tem CRP, então você está atendendo enquanto psicólogo. Só que ao mesmo tempo que você tem isso, você tem esse lugar do estudante que é amparado, que tem alguém que está ali para orientar se ele tiver uma dúvida, que vai corrigir se alguma coisa precisar ser alterada, enfim, tem todo um suporte, né?
A Carol de Paula fez a pergunta aqui, que eu acho que dá até para a gente responder agora. Qual a maior dificuldade e desafio no processo de estudo para a residência e na residência em si? Eu acho que um primeiro passo é a organização do tempo. Eu não acredito que necessariamente seja quantidade de tempo que se tem para estudar, né? Eu me recordo muito bem quando eu fiz o concurso público para o INCA, que eu estava com muito trabalho, eu estava de mudança, enfim, uma série de coisas acontecendo na minha vida, mas eu soube otimizar o meu tempo. Com a ajuda, né, ajuda de curso, otimizar esse tempo, fazer as escolhas adequadas da bibliografia, selecionar essa bibliografia, né, o que é prioridade ali dentro de um capítulo, de um livro, né, o que costuma ser abordado no concurso. Uhum. Então, é muito mais essa otimização do tempo, organização do estudo, que vai determinar realmente o sucesso, ao meu ver. Né? E é claro, concentração, né? Um ambiente tranquilo para se estudar, e acho que é mais isso. Sim, eu também percebo isso, assim, uma das grandes dificuldades que eu tive ao longo do tempo foi conseguir ter essa tranquilidade, né? Porque a gente às vezes tem muitas atividades e, enfim, trabalho, outras coisas que atrapalham e que interferem, né? Assim, preocupações, enfim. Na época eu estava com muitas questões na minha vida, então foi difícil conseguir me concentrar para estudar. E hoje em dia, olhando assim retroativamente, que foi uma das coisas que até eu fiquei muito feliz de poder participar do Estudo Dirigido nesse processo de construir um curso preparatório, porque eu sentia muita falta de ter essa organização, essa sistematização do que era o conteúdo que tinha para a prova, porque apesar do INCA dar as referências, né, que é uma coisa que ajuda bastante também, você não ter que lidar com um leque de textos que você às vezes não sabe direito quais são, no caso o INCA costuma dar as referências para a prova, mas às vezes são coisas que são extensas e você nunca tem sozinho 100% a noção do que é importante você estudar. Né? E aí tem um curso que minimamente te orienta, que minimamente te diz, não, isso aqui tem mais chance de cair do que isso aqui, que você tem a referência das provas anteriores, que você sabe qual é a banca, que... Enfim, todas essas coisas eu acabei aprendendo na tentativa e erro, aprendendo na base do vamos fazer porque não tem outro jeito, então acredito que teria otimizado muito a minha vida e talvez eu não tivesse gastado quase 4 anos para conseguir entrar na residência, né? E acho que foi uma das principais dificuldades na época. Na residência em si, acredito que o que pelo menos para mim era muito... que pesou um pouco foi a questão da carga horária, né? São 60 horas e algumas residências levam isso a sério. O INCA é uma residência que a gente tem uma carga horária muito bem preenchida. Né? Então, assim, por mais que se distribuam essas 60 horas em atividade prática e atividade de campo, é uma rotina densa, uma rotina de atividades que a gente acaba tendo que fazer, que se você não está acostumado, enfim, se você tem um outro ritmo de vida anterior, que era o meu caso, né? Eu estava vindo de um processo em que eu não tinha uma carga horária de atividades tão grande, então até se adaptar, se acostumar, né? E eu não sei quem são as pessoas aqui que estão vindo que são de outros lugares sem ser o Rio de Janeiro e estão pensando em tentar para o INCA, o quanto isso também é um diferencial, né? Eu mudei de cidade, me afastei da minha família, então isso também foram coisas que pesaram um pouco, né? Eu acho que a exigência durante a residência, né, de estudo, de dedicação, Sim. de tempo, é bem grande, né? Muitas pessoas Sim. perguntam assim, eu consigo conciliar a residência com outro trabalho, né, com outro curso? É bem difícil, não é impossível, né? Eu, na época da minha residência, eu tinha consultório, eu atendia alguns pacientes particulares, mas foi ficando. Eu notei que eu estava cada vez mais cansada. Eu acho que o início da residência, não sei se você teve essa percepção. Sim, mas eu lembro que o início me cansava muito, né? Porque era assim, era novidade de entrar num hospital que eu nunca tinha entrado antes, de um contexto totalmente diferente, era tudo muito novo, era lidar com o sofrimento, né? Com a dor, com a morte, com o sucesso também dos tratamentos.
mas era um investimento que exigia assim, supervisão clínica, o processo de terapia pessoal, tudo isso estava envolvido. Né? Era tudo muito novo, gerava ansiedade. Então, eu acho muito difícil conciliar com. Essa é a minha opinião, né? Coisas, Conciliar com uma outra atividade se torna bem difícil. Né? É aquela dedicação, é aquele mergulho, mas que vale a pena. Eu vejo assim, é um mergulho de 2 anos e que a gente sai ali desse mergulho bem transformada, mais madura, segura, até para se lançar no mercado de trabalho, que avalia muito positivamente os residentes, porque sabe que o processo de seleção para residência já é difícil, né? E reconhece que é uma boa formação, né? O INCA tem esse peso, eu acho que como instituição já está aí há 80 anos, né? Falando um pouquinho da história, entrando na história do INCA. O INCA existe desde 1937, né? Como centro de cancerologia, como era chamado na época, e foi crescendo, né? E foi assumindo uma dimensão de lançar, de elaborar políticas públicas nessa área de oncologia, né? É um instituto federal, é um instituto que dita essas políticas públicas nacionalmente, que está envolvido com assistência, mas também com ensino, com pesquisa, né? Lá no HC4 a gente vem ampliando muito esse campo da pesquisa, por exemplo, agora, com a Covid, então, né? Isso tomou uma nova proporção de pesquisas qualitativas e quantitativas em saúde. Então, claro que um braço principal do INCA, o INCA não vive sem a formação. Né? Então, o INCA é o que é muito também por conta dos seus residentes. Anualmente a gente fala isso. Né? E como a gente fica de luto quando vocês terminam o curso e precisam se desligar e precisam sair, né? Porque assim, o INCA é essa troca, isso enriquece o profissional que está ali dentro, que repensa sua prática, sua atividade, e é o que move, é o que traz vida, eu acho que é a instituição. Né? Então, é muito bacana a gente ver, né, Jaque, vários sotaques diferentes, gente de tudo quanto é canto do país, quando não é residente, vem fazer um pouquinho da troca, da parceria que existe entre as residências multiprofissionais. Né? Isso é bacana falar aqui, né, porque, assim, quem é residente do INCA pode passar um mês em São Paulo, num outro serviço que tenha residência multiprofissional, existe essa troca na formação. Então, assim, o INCA é uma instituição que veio crescendo com o tempo. Você até colocou no quiz que eu vi, né? Quantas unidades hospitalares tem a instituição? Tem gente que acha que é só aquele prédio lá da Praça da Cruz Vermelha, que é onde tem realmente a direção principal, né? É o corpo principal do INCA, mas o INCA é composto aí por 5 unidades hospitalares, né? O HC1, que é aquele do prédio conhecido, o HC2 ali perto da rodoviária, o HC3 em Vila Isabel e o HC4 fica ao lado do HC3 em Vila Isabel, e a gente ainda tem o centro de transplante de medula, que fica ali na Praça da Cruz Vermelha. Né? Então é um universo, é um complexo, vamos dizer assim, hospitalar, e aí o residente tem a oportunidade, aí você pode falar um pouco sobre isso, mas tem a oportunidade de conhecer diferentes unidades hospitalares, diferentes serviços, alguns cirúrgicos, outros clínicos, os cuidados paliativos, mas isso varia de ano a ano, né? Conforme a oferta, a possibilidade de preceptoria, mas é bem diverso e ao mesmo tempo bem complexo, né? A residência é bem complexa. Sim, né? E muitas vezes quando se pensa no INCA, as pessoas ficam muito presas à ideia de hospital.
né? Até porque o nosso modelo de saúde ainda é um modelo muito voltado para a área hospitalar. Mas o INCA existe outros tipos de abordagem dentro do próprio INCA, né? Apesar do modelo hospitalar Isso. realmente ser ainda um dos mais centrais, a gente também tem atendimento ambulatorial, em todas as unidades tem. Uhum. Na unidade de cuidado paliativo tem atendimento domiciliar, que é uma das principais Isso. diferenças da unidade, que é uma coisa muito bacana. Na residência, a gente tem uma disciplina exclusiva de atenção básica, então a gente vai junto em grupo, a gente vai em turma multiprofissional, né, que é legal também. Você monta uma equipe com todas várias mini equipes com as categoriazinhas todas juntas, faz um time multiprofissional e cada um vai num postinho, cada um vai numa unidade de saúde e a gente faz atividades com as pessoas do posto e com as pessoas de cada unidade básica para poder falar de oncologia. Então a gente faz esse processo de levar a oncologia do hospital para a atenção básica, né? Lembro de ter feito visita domiciliar também pela atenção básica, então é um processo de troca muito Uhum. bacana e que não é todos os lugares que oferecem, né? Porque nem todos os lugares têm esse processo de assistência para além da assistência hospitalar. O INCA tem esse diferencial, né? Isso eu acho que é bacana que você colocou, Caiu, porque né? o próprio, Voltou. o próprio residente, ele, no segundo ano, ele vai à unidade de atenção básica e ele, como é que é? Ele trabalha, ele educa o profissional da atenção básica em Sim, oncologia. para Né? poder Então, fazer ele essa leva o troca, né? conhecimento que ele adquiriu lá no início. Ele já está nessa proposta de passar o conhecimento, de transmitir também o conhecimento que ele adquiriu ali no primeiro ano. Né? E eu acho que é isso, né? Quando a gente fala dos níveis de atenção, né? Dessa maior interseção entre os serviços. O INCA é né, um complexo que é de alta complexidade. É um complexo de alta complexidade, foi horrível, né? Mas assim, Sim, sim, é mas é a um. ideia de que vai até atenção quaternária, né? Não é nem a terciária só, porque tem Isso. transplante, então já é quaternário. É. Por outro lado, o INCA é quem dita também regras de prevenção, por exemplo, né? Quando a Sim, gente fala que ele se volta para o controle de câncer, a gente não está sim, as falando só políticas públicas assistência, mesmo. tudo isso, né? De Desenvolvimento de prevenção, políticas da públicas, assistência. as ações anti-tabagismo, que é um dos carros-chefes do INCA também, né? Isso. Isso. Então é bem abrangente, né? É bem Sim, abrangente e existe essa troca com a atenção básica, como você colocou. Né? Eu estou lembrando aqui, isso lá no HC4 já, no ambulatório, por exemplo, a gente lida com pacientes que estão gravemente enfermos, com a doença em evolução, e muitos deles com uma funcionalidade, uma capacidade funcional muito reduzida, e que têm sim, dificuldade de ir até o hospital, mas moram numa área que a gente não consegue fazer assistência domiciliar. E o que tem acontecido com muitos desses pacientes, a gente criou uma parceria com a atenção básica, então a gente nomeou isso como ambulatório à distância, e a gente tem uma troca constante com as unidades de atenção básica de informações de como esse paciente está. Né? Esse paciente trata lá, perto de onde ele mora, com uma equipe, né? Muitas vezes a equipe de atenção domiciliar, o SAD, mas ele volta ao INCA através do seu familiar, muitas vezes, que vem trazer as informações e vem buscar medicamento, e vem ser orientado sobre ferida, cuidados. E é muito bacana a gente vê o SUS acontecer, né? sim. Tudo Isso é lá que muito bom, né? está tudo que tem ali na legislação, desde a criação do SUS, a gente vê as coisas acontecerem realmente, a gente criar estratégias, recriar essas estratégias. Agora, com a pandemia, isso ficou visível, a Sim, necessidade da gente se reestruturar as coisas. reinventar o tempo todo para a gente poder levar a melhor assistência possível aos pacientes, às suas famílias, né? Essa unidade de cuidado que a gente chama. Sim. Vou É, ler algumas perguntinhas que tem aqui, até porque algumas já são tá. de dúvidas mais objetivas que as pessoas estão apresentando. Perguntaram sobre a possibilidade de tentar mais de uma prova. Por experiência própria,
eu tentei vários anos a prova do INCA e a prova do Fernandes Figueira da Fiocruz, né? Porque meu objetivo sempre foi trabalhar com doenças crônicas, não necessariamente com oncologia, mas a oncologia sempre foi a minha favorita. E apesar de ter um rendimento bom, eu nunca consegui passar nas duas. Então, o momento em que eu foquei só no INCA, eu tive um rendimento muito maior e eu consegui passar, né? Então, também acredito que exige uma organização muito maior você estudar para duas provas, que às vezes você não vai conseguir ter tempo para ler todo o conteúdo de cada edital, porque, infelizmente, cada programa de residência tem um funcionamento específico e cada tipo de prova vai variar muito, como vocês vão poder perceber ao longo das nossas lives, né? A prova do INCA segue um formato que muitas vezes a prova da UERJ segue um totalmente diferente, a prova do IPUB vai seguir um outro formato, e aí os textos são diferentes, a quantidade de conteúdo é diferente, então muitas vezes você acaba, nessa coisa de querer fazer muitas, você acaba tendo dificuldade de conseguir se dedicar, né? Porque são várias coisas. É claro que se você focar em provas que são de temas próximos, que nem a pessoa falou que é saúde mental, eu acredito que você consiga, sim, fazer a prova, por exemplo, da Secretaria Municipal de Saúde e a prova do IPUB. O conteúdo por si só não deve ser possivelmente diferente, né? Mas é isso. Se você conseguir se organizar bem, começar a estudar antes do edital sair, conseguir se dedicar bastante, acredito que seja possível. Mas comigo, pelo menos, não foi uma coisa que deu muito certo. Não duvido que as pessoas consigam. Eu conheço pessoas que conseguiram, inclusive, passar para várias ao mesmo tempo, mas comigo não deu certo. Eu não aconselho, né? Eu acho que o ideal é você ter um foco, ter uma meta ali, né? E se dedicar àquele estudo, focar naquele estudo. Acho muito difícil quando você tem uma diversidade de bibliografia, você conseguir se concentrar e se organizar bem. Então, eu acho que tem que ter um foco, como você falou, se forem duas provas muito semelhantes, em termos de conteúdo, de bibliografia, até de formato de prova, tudo bem. Mas quando não é assim, eu acho que deve ter um foco numa prova só, né? Uhum. Algumas perguntas mais objetivas mesmo quanto tempo dura a residência? Independente de ser no INCA, a residência dura 2 anos, porque isso é um programa federal do Ministério da Educação em parceria com o Ministério da Saúde. Então, todas as residências no Brasil vão durar 2 anos. O que acontece é que alguns programas, o INCA tem algumas opções, oferecem cursos de extensão, digamos assim, né? A gente tem a pós-residência, que você faz mais um ano, o R3, e isso é um processo seletivo interno, onde você tem uma prova, você tem que ter sido residente, você tem que submeter um projeto, enfim. É um processo mais específico e tem que ter passado pela residência, e só pode ser feito até 6 meses depois da residência, após residência em específico. Outros tipos de especialização que até as pessoas aqui perguntaram logo embaixo o aprimoramento fellow, que foi o que eu fiz, que você também precisa ter passado pela residência ou ter alguma experiência comprovada em oncologia com especialização prática, né? Não basta só a experiência de trabalho, tem que ser uma especialização com atividade prática. E isso varia também de acordo com o tipo de programa, né? Porque o INCA tem vários tipos de edital interno, então às vezes você se encaixa melhor em um do que em outro, isso é uma coisa que pode acontecer também. Então, o aperfeiçoamento fellow é um aperfeiçoamento estilo o modelo da residência, ele é 40 horas, mas são atividades mais práticas e assistenciais. Então, você tem muito trabalho de campo, você também tem trabalho de conclusão, mas você tem menos trabalho, você tem uma carga teórica menor. Já o aperfeiçoamento, só aperfeiçoamento no nome, você geralmente desenvolve algum tipo de pesquisa. Geralmente, você entra na pesquisa de alguma pesquisa que já existe e depois você ser residente, né? Ou então alguma pesquisa nova que está começando. Acaba que muitos desses processos são após a residência, você já tem que ter uma trajetória dentro da instituição para você conseguir ter acesso a eles, né? Então, isso é uma outra coisa interessante pensando na residência. Ela te abre muitas portas até mesmo dentro do instituto, né? Coisa que, enfim, para quem está vindo de fora, talvez não seja tão acessível. E o mestrado e doutorado, que também existe no INCA, e que geralmente também as pessoas têm essa trajetória toda de residência, pós-residência, enfim, até chegar lá, né? Sobre as vagas, a gente ainda não, né? Ainda não saiu o edital. Acho que outra pessoa perguntou se está aberto ou não, ainda não está, né? Oferecem sim vagas todos os anos,
O que acontece é que às vezes oscila, né? Ano passado foram 2, teve ano que foi 3, a minha turma tiveram 4. Então, costuma oscilar nessa quantidade, entre 2 e 4 vagas. E aí cada ano vai de acordo com a disponibilidade dos serviços, né? Isso até para explicar, né? Eu que sou staff, né, lá da psicologia, isso tem muito a ver também com a disponibilidade de preceptor naquele momento, né, para também orientar o trabalho de conclusão da residência, para estar em campo com os alunos. Então, isso é conversado entre a equipe toda da psicologia das unidades, tá? E isso só com o edital de cada ano, porque às vezes isso muda ano a ano. Mais algumas perguntinhas aqui. Cadê? Mestrado e doutorado não necessariamente é só para quem passou pela residência, mas acaba que quem passou pela residência antes tem mais chance de conseguir, até por conhecer os orientadores, ter acesso aos processos, enfim. Acaba sendo mais interno e é mais fácil você conseguir tendo sido residente do que você tentando de forma espontânea, né? Porque muitos dos mestrados do INCA, inclusive, são mestrados profissionais, não são mestrados acadêmicos, então você tem que desenvolver alguma coisa e muitas vezes você vai desenvolver uma pesquisa com base em algo que já está acontecendo, né? Você não necessariamente você vai submeter um projeto que você está criando, você pode muitas vezes entrar com uma coisa que já existe. Perguntar se precisa... Na página do INCA, vocês também conseguem ter acesso a várias informações. Sim, né? esses dados todos são colocados no site, gente. Não estamos falando nada que seja secreto. Exatamente. Informação pública, tá? Perguntaram sobre se é possível fazer residência sem experiência profissional. Sim, na verdade até se espera muito que pessoas que terminaram a faculdade acabem indo tentar a residência, apesar de ser um perfil muito misto, muito variado de pessoas que tentam, é comum, inclusive até justamente pela questão de desenvolver a experiência, né? Então você não precisa ter experiência profissional. Ao contrário, você vai adquirir experiência. Muitos residentes são recém-formados, né? Não se formaram há muitos anos e às vezes vão ter, no ambiente lá no INCA, uma primeira experiência dentro de hospital, inclusive. Né? Às vezes já tiveram até experiência em outro campo de atuação, como psicólogo, mas o INCA não exige, por exemplo, alguma experiência prévia hospitalar, né? Isso não entra em nenhum dos editais. Pode ser recém-formado. Acho que o que muda é a questão da titulação, né, Jaque? Sim, sim. Né, que conta alguns pontos, quem tem passou por monitoria e por aí vai também, né? Sim. Sobre a pós-residência que perguntaram aqui, eu não sei dizer se em outras instituições ela funciona da mesma forma que no INCA, né? Porque por mais que exista um programa de residência nacional, o programa de residência nacional orienta algumas coisas, mas ele orienta a residência. As outras opções que as instituições vão desenvolvendo está muito relacionado às políticas e os programas que as instituições oferecem, né? Cada hospital tem um funcionamento. O INCA é um instituto voltado para pesquisa e tecnologia também, mas ele não é, por exemplo, um hospital universitário. Então, eu não sei dizer o quanto em hospitais universitários existem outras opções que a gente não vai ter acesso porque o perfil institucional é diferente, entendeu? Então, pode ser que em outros lugares existam de outra forma. Restrição contra tempo de formado, nos últimos editais não existia. Não. Há muito tempo atrás, até se pedia que fosse até 5 anos, mas atualmente não existe. Pelo menos até o edital do ano passado não tinha. Não é que nem, por exemplo, nas Forças Armadas, né? Que tem um limite de idade para se tentar o concurso. Nunca teve isso. E falando da prova em si, né? Que a pessoa também fez essa pergunta sobre a prova, e alguém perguntou também sobre a prova de título, que são as coisas que acabam assustando mais as pessoas. A pergunta das etapas aqui também. Então, geralmente, com base nos últimos editais, que eu acompanhei todos eles, eu continuo acompanhando mesmo depois de ter entrado, são 3 etapas, começando com uma prova objetiva, né? E acaba que muitas vezes a objetiva e a discursiva são no mesmo momento, no mesmo dia.
Então, você tem uma prova objetiva com 30 questões, 5 questões de português, 5 questões de SUS e 20 questões de psicologia. E as de psicologia valendo geralmente o dobro das outras dos outros dois tipos de conhecimento. E, junto com essa prova objetiva, você vai ter uma prova discursiva, que geralmente eles te dão um caso e pedem para você analisar o caso e responder algumas perguntas com base no conhecimento teórico que eles esperam que você tenha, porque eles te dão as referências já no edital. Então, você tem essas duas etapas que costumam ser simultâneas. E a avaliação de título, né, que apesar de assustar muito as pessoas, a avaliação de título do INCA costuma ser um adicional de nota e não eliminatória. Existem instituições que a prova de título é eliminatória, no caso do INCA não é. O que vai acontecer é que se você não tiver pontos, você vai tirar 0, mas isso você não vai perder, você só não vai somar. Né? Então, quanto mais título você tiver, mais pontos você soma nessa etapa. E aí os títulos são variados. Alguns anos eles aceitam idiomas, outros anos não, mas em geral se pede, você pontua monitoria, estágio não obrigatório na área, né, do concurso, apresentação de trabalho em evento, enfim, você tem todas as atividades que você pode fazer durante a graduação, né? A ideia é que sejam coisas que o aluno teve acesso na formação dele, né? Não necessariamente você vai pontuar uma coisa que você fez depois que você se formou. Pode até acontecer, mas geralmente se prioriza coisas que a pessoa faz na graduação mesmo. Agora, eu acho importante, porque tem muita gente que às vezes desiste de tentar a residência. Mas eu não tenho nenhum título, né? Em muitos concursos, o que vai determinar a aprovação é fazer uma boa prova, uma excelente prova. Então, eu tenho visto isso ao longo dos anos, a minha experiência é essa. Né? Na época que eu passei no concurso para a UERJ, foi um concurso muito concorrido. Eu era residente ainda, eu estava indo para o 2º ano de residência. Eu não tinha título nenhum, eu zerei no título, mas eu fiz uma excelente prova. E isso eu caí, colocação, né? Eu fui chamada depois, fiquei no banco de vagas, mas o que determinou foi fazer uma boa prova. Então, preparem-se para fazer uma excelente prova. Sim, o título é uma coisa que vai somar ponto, mas não exatamente. É claro que pode fazer diferença na sua colocação final, isso pode acontecer, mas tem que se dedicar a fazer uma boa prova. Sim, né? E a ideia do nosso preparatório é justamente ajudar as pessoas a garantir esses pontos nas provas, que são provas que dependem exclusivamente de você, né? Assim, porque por mais que a gente tenha conhecimento e tenha estudo, da prova de título é uma coisa muito que depende de como todos os outros candidatos estão, né? E quando a gente tira uma nota boa numa prova objetiva e numa prova discursiva, independente do que aconteça, você vai estar bem classificado. A não ser que todo mundo empate em primeiro lugar, coisa que eu acho que é impossível. Fora isso, assim, você garantindo que você tem uma boa nota nas provas objetiva e discursiva, você tem muita chance de conseguir alcançar, né, essa aprovação. Carol. Não fica, a Carol comentou aqui que ela fica com medo da prova de título. Não fica com... A Carol de Paula comentou que ela justamente tem medo da prova de título. A prova de título, assim, em alguns lugares talvez ela seja diferente. No INCA, em específico, pelo menos até o ano passado, não era uma prova eliminatória. Então, assim, você não ia deixar você não ia perder tudo que você tinha feito de ponto porque você não tem título, porque você tem pouco título. É uma coisa que vai somar. Então, não faz sentido se preocupar tanto com isso. Eu acho importante, assim, não deixar para organizar os títulos de última hora. Né? Tem muita gente que não organiza o título e às vezes perde um pontinho aqui, outro pontinho ali, porque não organizou. Você me lembrou de contar uma coisa importante. Por favor, pessoas queridas, leiam o edital e peguem os mínimos detalhes do edital. Sempre. Isso em qualquer prova. Porque... experiência própria. Eu não li o edital direito a primeira vez que eu tentei a residência e eu perdi metade dos meus pontos de título porque o INCA pedia para autenticar os documentos e eu não mandei todos os documentos autenticados. Os documentos que não eram necessários autenticar, eles aceitaram. O resto todo eu zerei
E isso fez muita diferença. Eu teria entrado na residência em 2014 e não entrei porque eu simplesmente não li o edital direito. Então, se E atém o INCA é muito a esses rigoroso. detalhes. O INCA é muito E o INCA, rigoroso em algumas coisas. Então, em relação a isso, não tem esses negociação, não detalhes. tem conversa. Não tem conversa. Eu entrei com recurso, falaram, então, está no edital e tem tal. Aí eu, então, está no E edital, outra coisa, me perdi agora. outra coisa que eu acho importante, né? Porque muita gente fica assim, mas eu não vou fazer porque quem já passou por lá, de alguma forma, tem contato, vai ter mais chance. Não. Né? Por exemplo, eu sou do INCA e quem elabora a prova para o concurso não é a equipe de psicologia do INCA. Sim, Né? geralmente é uma banca terceirizada que não tem nenhuma vinculação com a instituição. As pessoas não têm contato. Exatamente. Exatamente. Tanto é que a gente sempre avalia depois da prova. A gente só tem contato com a prova depois que a prova já aconteceu. Tá? Então, realmente, assim, todas as pessoas têm chance de serem aprovadas. Não existe uma coisa de beneficiar alguém. Sim. A Luciana comentou até aqui que a concorrência das residências geralmente é equilibrada. Sim, costuma ser, né? Então, o diferencial é justamente você ter essa capacidade de conseguir se organizar para estudar, para ter o máximo de aproveitamento. E a nossa ideia é justamente ajudar vocês nisso com o nosso preparatório, para que você consiga ser esse diferencial dentro dos concorrentes que você vai estar enfrentando na prova, né? Porque muitas vezes as pessoas estão quase todas no mesmo nível, né? Ou é todo mundo recém-formado, ou as pessoas até não são recém-formadas, mas têm pouco tempo de experiência, não está acostumado com fazer esse tipo de prova. Enfim, a ideia é instrumentalizar as pessoas, instrumentalizar nossos alunos para que eles possam ter o melhor rendimento possível nesse tipo de situação, né? Porque justamente, às vezes, a diferença de pontuação é muito baixa, né? Eu estava até comentando isso com a Mariana esses dias, eu me lembro que o ano que eu passei, teve várias pessoas com a nota máxima. Eu passei, eu acho que eu acertei 27 de 30 e eu fiquei tipo, em 10º. Né? Então, se não fosse a prova discursiva, talvez eu não tivesse conseguido passar mesmo tendo ido bem. E aí a grande questão é essa. É tentar garantir o máximo possível nas etapas que você tem algum grau de controle, né? Que são a objetiva e a discursiva. E aí ter esse estudo mais direcionado, esse estudo mais organizado, mais otimizado, já te dá uma vantagem enorme com relação às outras pessoas. Eu estou lembrando que pensando nas perguntas também, né, que foram feitas ali no Instagram antes aqui da live, teve uma pergunta sobre referencial teórico, não foi? Sim, não lembro como foi Até fizeram exatamente essa a pergunta. De novo. Se o programa possui alguma abordagem da psicologia específica ou todas são bem-vindas. Então, não, todas são bem-vindas. Existe um respeito enorme inclusive, aqueles alunos que já vêm, né, com referencial teórico, o seu estudo, então existe esse respeito. O corpo clínico de psicólogos é bem diverso, né? Então, tem a psicanálise lacaniana, winnicottiana, gestalt terapia, existencialismo, né? Fenomenologia. Tem diferente. Jung, isso. Jung. Então, os preceptores têm diferentes referenciais, né, teóricos, e existe esse respeito no manejo, inclusive no trabalho de conclusão também da residência, porque tem que ser algo que faça sentido para o aluno, mas que também faça sentido, claro, para essa parceria do aluno com o orientador do trabalho de conclusão da residência. Mas é bem diverso e todos são aceitos e existe um bom diálogo, acho que em relação a isso. Sim, né? Esquizoanálise também, né? Tem profissionais que trabalham com a esquizoanálise. O próprio programa da residência teórico, a gente não falou um pouco sobre isso, mas assim, tem uma parte do programa que é comum as outras categorias profissionais, né? Então tem um grupo de disciplinas comuns que os psicólogos residentes fazem com os outros residentes de outras categorias, e tem o eixo específico da psicologia
e que a gente trabalha desde Foucault, Canguilhem, né, toda a questão macro, né, de o que é o do normal e patológico, da saúde pública de uma maneira mais abrangente, A base, né? Até questões mais específicas em diferentes linhas, né? O luto segundo Freud, o luto segundo a teoria do apego. A ideia é trazer um panorama geral, até porque o residente é um profissional em construção. Todos somos, né? Sim. Mas assim, eu acho que a identidade profissional está em construção e a ideia é trazer essas ferramentas para essa construção que é particular de cada um. Sim. E uma outra coisa que você estava falando, e eu acabei pensando que a gente também não chegou a comentar, é que pelo menos no INCA existe essa exigência de que você termine a residência apresentando apresentando já a conclusão do projeto, apresentando um trabalho de conclusão, né? Como se fosse um TCC mesmo da faculdade, a gente chama de TCR, né? Porque só para ser diferente. Mas a ideia é que você, além da carga horária assistencial, né? Pensando nos 2 anos, a gente tem por volta de 5.000 horas de atividade, né? Então, dividindo isso em 2 anos e dividindo 80% da carga dessas 5.000 horas são trabalhando na assistência, atendendo direto ao paciente, fazendo atividades em campo. Os outros 20% são teóricos e isso inclui que a gente desenvolva algum tipo de trabalho teórico. E aí, geralmente, a gente desenvolve alguma pesquisa, né? E, a partir disso, a gente faz um trabalho e apresenta no final como um TCC, né? E na psicologia a gente tem a opção de ou fazer uma monografia ou fazer um artigo. Eu fiz um artigo. E isso também é uma coisa muito interessante, porque eles estão formando a gente não só enquanto psicólogo assistencial, mas também como pesquisador, né? Enquanto profissional na área da saúde, que não se limita só à assistência direta ao paciente, mas também como pessoa capaz de desenvolver pesquisa, de trazer algum tipo de retorno à sociedade com base naquilo que você desenvolveu naquele período, né? E nessa questão de funcionamento mínimo, a Mari até se quiser explicar melhor, mas no INCA atualmente, isso é uma coisa que vai mudando de acordo com a disponibilidade dos serviços ao longo dos anos, mas atualmente a psicologia tem funcionado no formato de rodízio, né? Então, os alunos que entram na residência no primeiro ano, eles vão conhecer alguns dos setores, ele pode escolher alguns dos setores que estão disponíveis e vai ficar um tempo ali trabalhando, entendendo como funciona, sendo orientado e supervisionado pelo preceptor responsável por aquela clínica. Geralmente são clínicas, e essas clínicas no sentido de enfermaria e às vezes ambulatório, elas têm nomenclaturas associadas à região do tumor, né? Porque a gente está trabalhando com câncer e a divisão ainda é muito biomédica. Então, por exemplo, rodei na cabeça e pescoço e na neurotórax. Então, no abdômen, né? Então é como se a enfermaria fosse uma parte do corpo. Né? E aí você tem o acompanhamento das pessoas que têm aquele determinado tipo de câncer. Né? A oncologia clínica, que as clínicas que são mais clínicas, né? Meio redundante, mas enfim. É porque tem essa diferença do cirúrgico e do clínico, né? O paciente que vai fazer a cirurgia é diferente do paciente que está tratando com quimioterapia, radioterapia, enfim, aí já são questões mais do funcionamento da oncologia como um todo. Mas aí a psicologia pode transitar entre esses setores, e aí cada ano isso vai modificando um pouco, né? Às vezes a gente tem a possibilidade de passar em 4, às vezes são em 3, vai variando de acordo com a organização da psicologia como um todo no INCA, né? Depende de várias questões. E no segundo ano... É importante, né, já que você está colocando assim, a residência, desculpa que eu te interrompi, a residência da psicologia é assim, cada programa, né, de diferentes categorias profissionais tem liberdade para construir, né, essa passagem, como se dá essa passagem dos residentes nos campos. Sim, e a psicologia já há algum tempo vem... a psicologia já há algum tempo, porque a gente viu que funciona bem assim, vem fazendo esse rodízio no primeiro ano em diferentes setores, serviços, né, em diferentes unidades hospitalares, inclusive. E isso tem a ver com a oferta anual, né, de disponibilidade de preceptoria, muito.
E num segundo ano, um residente, que eu acho que é o que você ia entrar, né? O residente sim. tem a possibilidade de fixar num serviço pelo qual passou no primeiro ano. Então, se aprofundar naquele tipo de clínica, naquele tipo de trabalho. Sim. Né? Então, essa é a ideia, como vem acontecendo a residência de psicologia Sim. já há muitos anos. Vou até aproveitar que a gente entrou nisso e que a Isabelle perguntou se a vivência na residência era o que a gente imaginava. A minha, na verdade, foi até melhor do que eu imaginava, porque eu não tinha uma imaginação muito precisa do que eu iria encontrar na residência. Eu só sabia que eu queria, né? E como eu tinha uma experiência de atuação já por causa dos meus estágios, eu acreditava que não ia ser tão diferente. Em alguns pontos foi melhor, porque eu me senti muito mais orientada e muito mais supervisionada do que quando eu estava em estágio. É até engraçado falar isso, né? Porque parecia que antes estava muito solta e agora tinha um mínimo de suporte no entorno, né? E em geral, para mim, foi uma experiência que eu até estava pensando nisso quando eu estava formulando as coisas para a live, né? Do quanto mudou minha vida, não só profissionalmente, mas pessoalmente, né? De ter várias experiências e é uma coisa até que às vezes a gente vê que pessoas têm medo de ir para oncologia, têm medo de trabalhar com câncer por falta de contato mesmo. Porque, assim, não necessariamente o cenário é de guerra e de morte. Né? As pessoas têm uma fantasia muito grande com o câncer. E Mas o eu acho que quanto... tem essa representação que ainda é muito grande Sim, de dor, sofrimento, decrepitude, sim, né, relacionado ao câncer. sim. Assim, por mais que exista, sim, uma dimensão de sofrimento, de alteração corporal, enfim, de sofrimento psíquico, por mais que isso exista, sim, também não vou dizer que é tudo uma beleza, uma Sim. lindeza, que não é, mas a gente também vê a potência que é a vida e as pessoas são incríveis. Você passa por Uhum. situações e você vê as pessoas, assim, trabalhar com criança, então é uma coisa que você fica impressionado como a vida consegue se sobressair independente do cenário, né? Da Então, potência criativa, né, Jaque? sim, Da sim, potência criativa de reinvenção, de sim, é, transformação, de ressignificação nesse momento de sim, adoecimento, sim, é né? impressionante, Sabe, né? tem uma pessoa aqui que entrou na live que é Ó, familiar de um paciente, de uma paciente que que eu bom. tive. Uhum. Um beijo para você. É bom quando a gente E vê também, né? A gente vai construindo esse tipo de vínculo com as pessoas, né? uhum. E isso é uma coisa muito importante. E aí, uma outra coisa que eu penso com relação ao impacto da residência na minha vida é o quanto também, desde que eu passei por esse processo todo, eu me sinto mais corajosa? Não sei qual é a palavra boa para isso, mas enfim, eu me sinto mais empoderada. Acho que foi uma Segura, palavra que você. segura. A palavra que você usou esses dias. Empoderada. Mas empoderada a atuar com mais confiança no que eu estou fazendo, com menos Uhum. medo, acreditando mais mesmo no que está sendo possível, porque eu sei Uhum. que eu aprendi com pessoas muito boas, porque eu fui treinada para isso, então mesmo que eu entre numa situação completamente nova, eu já não vou me assustar tanto quanto eu me assustava quando eu entrei na residência, assim. Uhum. Ok, nunca passei por isso, então vamos pensar com base no que eu já estudei, no que eu já sei, enfim, como é que a gente maneja. Né? Então, essa É. sensação que a gente tem de crescimento pessoal, profissional, é uma sensação muito grande, né? Eu acho que você também teve essa experiência com a sua residência, né, Mar? Sem dúvida. E outra coisa, brincam muito comigo assim, a Mariana conhece todo mundo, né? É Fica a verdade, mas você Mabel lá no conhece. hospital, você conhece todo mundo. Não Mas é, eu você acho que conhece. assim, o fato de eu ter sido residente no Pedro Ernesto, de ter feito a especialização antes no INCA, isso criou uma rede, o que eu sinto assim, Sim, que ao redor de quem faz um curso desse, se cria uma rede, né? sim, Uma rede que ajuda na nossa inserção em outros trabalhos, em outros serviços, que ajuda nas trocas, quando a gente precisa pensar, ter uma ideia de como é que a gente pode fazer, como é que a gente pode construir um trabalho. A residência multiprofissional, acho que mais ainda, na minha época não era uhum, multiprofissional. Porque vocês já saem, tem uma equipe formada, eu queria todas as residentes de volta
para continuarem no INCA, né? Porque assim, a gente tem uma equipe. Eu lembro que algumas ex-residentes foram A chamadas Luciana pelo tá aqui, ó. NERJ, né? Então, Luciana está aí, enfim. Algumas residentes foram chamadas para atuar num hospital federal, né, com um vínculo do Uhum. NERJ, e eu falei, meu Deus, que time dos sonhos, quero trabalhar com vocês, né, porque é isso, essa rede que é construída, porque é Sim. multiprofissional, aí é alguém que te chama para fazer uma live Uhum. da enfermagem, né, Sim. que quer te chamar para um trabalho numa clínica de oncologia particular, porque vê que você tem uma base sólida, né? Que você está falando de um lugar que não é meramente teórico, é um cuidado com esses cursos que só são teóricos. Sim. Precisa da vivência prática. A prática clínica faz com que a gente conheça melhor esse universo que a gente está mergulhando e que a gente saiba até onde a gente alcança, o que a gente pode fazer por aquele paciente, por aquela família, com aquela equipe. Então, isso é muito bacana da residência. Isso é um diferencial enorme na vida profissional. Existe esse Sim. reconhecimento. Sim, e eu posso até dar exemplos concretos disso, né? O quanto, depois que eu terminei a residência, o primeiro que o nosso grupo da residência nunca se desfez. O grupo da turma continuou firme e forte e a gente fica Uhum. mandando, e o grande objetivo do curso, do grupo hoje em dia é ficar mandando vaga, né? Todo dia alguém posta alguma Uhum. coisa de vaga de algum lugar. É muito engraçado. Mas as pessoas vão se chamando para os eventos, vão se chamando para as coisas. Eu já fiz Isso. muita live com as minhas colegas da residência, da nutrição, da enfermagem, enfim. Às vezes até mais do que com a própria psicologia, né? Apesar de eu ter um Uhum. contato muito bom com as minhas colegas da turma da psicologia, mas a gente acaba criando tantos vínculos com pessoas de outras categorias, de outras profissões, que no final é o que você falou, é quase uma equipe já formada. A gente até brincava isso no Fellow, que o nosso sonho era arrumar uma clínica onde todo mundo fosse a mesma equipe, porque a gente já estava tão entrosado, era tão fácil trabalhar junto, que Mas seria ótimo, né? isso é bacana, porque fora isso tem reflexo, né? Sim. Eu agora que voltei a atender particular, que eu não estou só no INCA, eu vejo isso, como essa rede que foi construída abre espaço para outras parcerias, né? Quando a Sim. gente pensa, poxa, esse meu paciente poderia se beneficiar daquela enfermeira que era tão cuidadosa Uhum. fazendo curativo, na Fisioterapia. relação terapêutica, da fisioterapia, e aí você vai lembrando e lembra de muita gente, porque você vê que muita gente Sim. competente passou, foi treinada ali, Sim. né? E o muito legal também é a gente ver que grande parte dos residentes conseguem entrar e entrar muito bem no mercado de trabalho, né? Sim. Aí a gente vai a congresso, encontra todo mundo ali. Você vai compor uma mesa, você está compondo a mesa com outro que foi residente com você, né? Uhum. Você vai assistir a mesa de um ex-residente. Isso não tem orgulho maior do que a gente vê Sim. o ex-residente lá falando com muita propriedade, trazendo coisas novas, continuando a Uhum. estudar. É muito legal. E isso que você está falando também, eu lembrei de uma coisa que eu vejo muito no INCA, não sei dizer como são nas outras residências, mas no INCA se tem muito o costume de chamar os ex-alunos para participar das coisas. Então, assim, eu já fui convidada para dar aula na residência, minhas amigas de turma Uhum, também. Esses dias, duas amigas minhas deram aula na enfermagem. Então, você tem esse vínculo, né? Assim, você não simplesmente termina a residência e tchau, benção. Assim, você consegue ter um contato com os profissionais que se mantém durante o tempo, as pessoas vão te indicar trabalho, vão te indicar, vão te convidar para as coisas, então é uma uhum. relação que vai para além só da relação profissional, né? Vira também, às vezes, uma relação de amizade, então você consegue ter Sim. todo esse contato com as pessoas, né? E isso é muito Uhum, interessante para quem está começando carreira, né? Que você não tem contato, não conhece ninguém, não conhece nada. Você sair de uhum, não conheço ninguém, não conheço nada, para olha quantas pessoas agora eu conheço que podem me indicar, que podem me referenciar, enfim, uhum, né? E tudo isso a partir de uma prova, né? Então, assim, você não precisa ter indicação uhum, para entrar na residência, é só você fazer a prova. E você tem os recursos para fazer a prova agora, né? uhum. Alguém até perguntou Sim. com relação ao preparatório, eu acho que eu expliquei mais no começo, eu não sei se eu falei isso muito rápido.
Mas não, a gente vai lançar o preparatório antes do edital. A ideia é começar até com ele agora em julho mesmo. Final desse mês, início do mês que vem, já está começando, para poder até preparar com relação a coisas que são mais abrangentes e coisas que são mais comuns, né? Então, por exemplo, a parte de português e SUS é uma coisa que a gente já pode começar a estudar desde agora. Então, é uma coisa que com certeza a gente vai já dar início com elas. E depois que o edital sair, a gente vai acertando o que for alterado, mas costuma ter poucas alterações ao longo dos anos, né? Assim, do que eu já comparei os editais, não mudou tanta coisa. Então, vai ser uma coisa bem direcionada, com poucas chances de mudar o programa ao longo do tempo. Então, para quem se interessar em fazer o curso preparatório mesmo, vocês vão acompanhando a gente por aqui, que a gente vai estar dando as notícias, as informações necessárias para se inscrever, como é que vai começar, enfim. E a ideia de trazer essa live e todas as outras é justamente porque a gente sabe que vocês têm essa necessidade, essa demanda, porque sempre tem gente perguntando, sempre tem um pedido de que vai fazer para residência tal, vai fazer não sei o quê. E aí, toda sexta-feira, a gente vai estar trazendo um curso diferente, uma residência diferente, com um coordenador do preparatório e com um convidado, que geralmente tem algum vínculo com esse tipo com o tipo de instituição, né? Que nem hoje eu sou a coordenadora da residência do INCA, a Mariana foi aluna do curso preparatório, mas também é funcionária do INCA, tem a história dela com a residência profissional, então a gente está sempre pensando em trazer esse tipo de pessoa e esse tipo de convidado para justamente mostrar para vocês quais são as possibilidades, o que a gente consegue oferecer, e pensando que para mostrar para vocês também o quanto o nosso curso está sendo pensado com base em profissionais, a partir de profissionais que não só trabalham na área, têm o conhecimento da área, mas que também passaram pela experiência da residência, que também tem aquela base para poder transmitir, né? Tem alguém que perguntou já que se ela pode fazer alguma dessas provas para treinar antes de terminar a graduação, né? Sim, eu cheguei a fazer. É possível fazer, mas assim, você pode também buscar as provas antigas, né? E não necessariamente se inscrever no concurso, porque vai lá ter o requisito e você não vai poder ser aprovada se tirar uma boa classificação. Porque alguém chegou a perguntar dos pré-requisitos. O pré-requisito oficialmente é você ter se formado, então você tem que ter diploma, pelo menos a certidão de conclusão, não necessariamente o diploma material, né? Às vezes demora para ficar pronto mesmo. E você ter o CRP ativo, para você ter o CRP ativo, você precisa ter o diploma, então você obrigatoriamente tem que estar formado, pelo menos com o grau colado, para você fazer residência. Você pode fazer a prova sem estar? Pode, mas aí você não vai ter direito a assumir o cargo se você de fato for aprovado, né? Eu cheguei a fazer a prova da residência em 2013, antes de estar formada. Foi uma experiência interessante, mas eu não sei se valeu tanto a pena assim ter feito tão antecipadamente. Eu ainda estava acho que no 8º ou no 7º período, então era muito crua. Assim, foi mais para realmente ver como era, né? E se você achar que vale a pena adiantar isso, não deixa de ser uma experiência que vai te acrescentar alguma coisa, né? Sobre acréscimo de conteúdo, às vezes pode ser que tenha, pode ser que troque algumas coisas, porque às vezes os editais mudam de um ano para o outro, mas é difícil, assim. Mudam-se poucas coisas. A gente tem uma carga de textos que se mantém ao longo do tempo, até pela estruturação do próprio serviço de psicologia, né? Já se segue um raciocínio ao longo dos anos, né? Então, se muda alguma coisa, mas são coisas mais pontuais. E aí a ideia é justamente a gente se basear no edital anterior, por enquanto não sai o próximo, que geralmente, né, eu não sei como agora, que a gente ainda está em vigência de pandemia, né, ano passado as coisas foram todas trocadas e alteradas, não sei se esse ano a gente vai ter esse prejuízo também com relação ao lançamento do edital, mas antigamente o edital estava saindo por volta de agosto, setembro, então se a gente conseguir normalizar isso em algum momento, se isso for normalizado, né, a ideia é que o preparatório comece antes de qualquer forma e a gente vai adaptando o que for necessário, né? As aulas também, antes que eu esqueça, porque acho que eu não falei disso também. As aulas vão ser ao vivo, vão ficar gravadas, vão ser nos finais de semana, geralmente no sábado. Eventualmente pode ser que seja algum dia durante a semana, mas mais para a noite, né?
de qualquer forma, mesmo que seja ao vivo e que caso você não possa assistir ao vivo naquele dia, você consegue assistir a gravação. A ideia é tornar a aula o mais interessante possível e tentar diferenciar o mínimo possível do modelo presencial, né? Não sei se vocês já assistiram os cursos do Estudo Dirigido, eu cheguei a fazer alguns ano passado, então é, a, a, a coordenadora geral até brinca que a grande diferença do online para o presencial do estudo dirigido é que você não fica sabendo qual é a altura do professor, né? Mas a ideia é tentar manter a qualidade a mesma, né? Não é porque é gravado, porque é online, que não vai ter a mesma qualidade, ao contrário, a ideia é que seja a mesma qualidade sempre. Então a gente pretende começar isso em julho, né? Nesse formato, e vai ter também outras coisas para além da parte das aulas, né? A gente tem material escrito, vai ter simulado, até para ajudar vocês nessa coisa de treinar questões, enfim. E eventualmente a gente vai até ter sorteio, gente. Então, continuem seguindo o estudo dirigido Psi, continuem participando, assistam as lives, porque eventualmente vai ter sorteio de vaga, então vai ser bem legal quem estiver acompanhando poder saber, né? Já vai lá nas notificações e bota o sininho para ficar ativado, porque vocês vão saber das coisas em primeira mão, e aí quando tiver sorteio você já pega a vaga. Uhum. Quem tem interesse em entrar no INCA, essa é a forma de realmente se inserir como psicólogo no INCA. Muitas pessoas ligam para a gente, para a equipe de psicologia, para saber se tem estágio no INCA. Né? O INCA não tem, pelo menos no presente momento, a gente não trabalha com a graduação, só com profissionais já formados, né? Sim. É só pós-graduação. Na área assistencial, não. Eventualmente, Isso. até se tem estágio, mas é em saúde do trabalhador e se abre pouquíssimas vagas em muito tempo. Isso. Acho que teve uma seleção uns 2 ou 3 anos atrás e eu não sei se teve outra. É bem difícil de abrir. Então, a melhor forma de se inserir sem ser pelo concurso para funcionário diretamente é pela residência. Não, primeiro contato. Outra questão, até visita técnica no INCA, né? A gente só permite a visita técnica de profissionais vinculados a alguma instituição, né? Que essa instituição recomende esse treinamento, né? Do seu profissional. Tem uma inscrição, tem que ver disponibilidade. Então, um profissional autônomo, a gente também não consegue receber para uma visita técnica. Sim, então a residência é a melhor porta de entrada e de contato com a instituição que vocês têm, né? E que é uma porta que você vai abrir um corredor de outras portas depois, né? Tem bastante oportunidade, né? E aí, pensando também em outras coisas que tem de diferente no INCA, né? Umas até eu falei no quiz, que é a questão do alojamento e das refeições, né? Que os programas de residência em geral, eles não são obrigados a ofertar. Alguns ofertam isso de forma financeira, no caso do INCA é ofertado de forma material, então você tem o direito de ficar num apartamento dividido com outros alunos, né? E aí, você sendo matriculado no INCA, você consegue, dependendo do seu endereço, enfim, da distância que você mora da instituição, você consegue ter direito a isso. Eu cheguei a pegar ele no primeiro ano da residência, né? Eu tinha acabado de vir para o Rio. E foi uma experiência muito bacana também, porque você tem uma outra vivência ainda com seus colegas de turma, né? Que é uma coisa também muito interessante. Eu construí muitos vínculos legais com pessoas com quem eu dividi apartamento. Então, a sensação só é engraçada porque parece que você não sai do INCA nunca, né? Que você trabalha no INCA e você volta para casa, você, na verdade, ainda está no INCA. Mas é quase isso, né, Jaque? É né? quase isso. Você quase mora. Você quase mora. Né? É um prédio, a parte do hospital, não é dentro do hospital, gente, calma. É um prédio que fica próximo, a gente consegue ir andando dele para o Hospital da Cruz Vermelha, mas é um prédio com apartamentos e cada quarto tem por volta de 4 a 5 pessoas. Agora com a pandemia diminuíram, né? Tá mais restrito porque não pode ter muitas pessoas juntas. Mas em geral é o tipo de suporte que faz muita diferença, principalmente para quem está vindo de outros estados, né? Que não tem dinheiro ou condição de bancar um aluguel no Rio de Janeiro só com o dinheiro da bolsa, que apesar da bolsa ter um valor razoável, a gente sabe que os custos de vida às vezes são além do que a gente recebe, né? Tem mais alguma pergunta? Tem uma aqui agora que eu estou tentando ler aqui.
A locação só acontece na residência do inquilino. Então, eu não sei te dizer quais residências podem oferecer alojamento. Algumas eu sei que oferecem, mas a do INCA é a única que eu tenho certeza no Rio de Janeiro. Em outros lugares eu já ouvi falar, assim, de residência que oferece alojamento. E eu acho que a residência da UFRJ oferece também, porque tem um alojamento dos alunos da UFRJ e acho que acaba entrando É. na mesma coisa. Então, eu acho só importante colocar que esse alojamento, infelizmente, não é para todos os residentes, né? Sim, Não comporta todos os residentes, então a prioridade acaba sendo para aqueles que moram mais mais distante. distantes, né? Que mudaram de estado e vieram fazer a Uhum, formação no Rio. Mas também uhum. tem pessoas que são do estado do Rio e que conseguem ficar no alojamento. Uma pessoa acabou de perguntar se existe residência para cirurgia bariátrica. Eu não sei Eu dizer se existe desconheço. especificamente, mas com certeza se você fizer uma residência voltada para o hospital geral, como é o caso do UPE, da UERJ, e o do hospital da UFRJ, o Clementino Fraga Filho, com certeza você vai acompanhar algum paciente de cirurgia bariátrica em algum momento, porque são áreas voltadas para a clínica médica. Então, nesse tipo de residência, talvez você consiga, assim, acompanhar esse tipo de paciente. Agora, especificamente para a cirurgia bariátrica, eu nunca ouvi falar. Também Né? desconheço, também. Acho que eu conheço, que eu sei que são mais específicas, são o INCA, que é a oncologia, tinha de saúde da criança, saúde da materno infantil na FRJ, saúde da criança cronicamente adoecida na Fiocruz, no Fernandes Figueira, a de saúde da família da Fiocruz, enfim. Geralmente as áreas são essas: saúde da família, saúde mental, oncologia, né? Uhum. Saber Tem uma relação pessoa que perguntou, candidato-vaga. e tem uma pessoa que perguntou também sobre a divisão da carga horária, Assim, né, dessas 60 horas. Né? As 60 horas não são só assistenciais. Né? No uhum, início, inclusive, da residência, existe uma carga horária, uma boa carga teórica horária grande. teórica, né? Então os alunos ficam menos tempo na assistência e mergulhados nessa parte teórica, porque tem questões que são básicas para se entrar no hospital. Então, por exemplo, aula com a comissão de infecção hospitalar, para garantir a segurança do aluno, a segurança de todos os usuários ali do hospital, né? Aulas do eixo, né? Que é o eixo grandão, assim, que comporta todas as categorias profissionais, mas nesse início. E Uhum, depois o aluno vai se inserindo mais e ficando uma carga horária muito maior na assistência. uhum, Então, no segundo ano, praticamente assistência e carga horária para elaboração do trabalho de conclusão de uhum, curso, né? E para supervisão, sim. preceptoria e com as aulas, até a aula do eixo específico, por exemplo, esse ano, a gente concluiu, se eu não me engano, em março. Então, quando o Uhum. aluno está indo para o segundo ano de residência, ele já concluiu esse arcabouço teórico planejado, tá? Outra coisa que eu acho que é importante que a gente não falou é que assim, as faltas dos alunos, os alunos têm que fazer essas 5.760 horas. Sim. Tal. Mas eu adoeci, Atestado. tive que fazer uma cirurgia e fiquei afastado um mês. Esse um Você vai mês, no trabalhar um mês. final, você vai trabalhar um mês para concluir essa carga horária total. Então, o INCA é rigoroso nessa questão da carga horária. Quem conclui a residência conclui todos os pré-requisitos. A carga Sim. horária, né, X% de frequência nas aulas Uhum. teóricas, o trabalho de conclusão da residência, né, o TCR, aprovado. Tudo isso é para concluir e fechar o curso, porque a Sim. gente quer que as pessoas que vão para o mercado de trabalho de fato mereçam e tenham uma O boa título de formação. forma justa, né? Exatamente, E exatamente. quanto à residência em si, né? Quando a gente fala de atividade teórica, a gente está falando de atividade teórica de aula, não só aula, mas fazer Sim. trabalhos, apresentar trabalhos. Enfim, Seminários, né? Apresentar você tem uma carga horária seminários. de atividades para além da assistencial, né? E a gente considera isso uma coisa muito importante, porque no fim das contas,
nós somos alunos de especialização quando nós estamos na residência. Então, para eu me especializar em alguma coisa, eu também tenho que ter um domínio teórico daquilo, né? Não é só a questão da assistência. E é bacana, assim, ao longo do tempo também, muitos alunos acabam a residência e sentem necessidade, por exemplo, de aprofundar algum tema. E aí vão para uma outra pós, às vezes um stricto sensu, né? Um mestrado profissional ou um mestrado. Muitos dos nossos alunos fizeram esse percurso depois. Sim. Além de entrar no mercado de trabalho em oncologia, essa área mais acadêmica, né? De formação acadêmica. Sim. Até mesmo para desenvolver questões, né? Questões que foram percebidas durante a graduação. Sim. Durante a residência, né? A Luciana Saiter, que estava aqui, é uma dessas pessoas. Ela começou trabalhando com câncer de mama e ela foi para o mestrado. Daqui a pouco ela está no doutorado. E tá dando também, aula então, aí, assim, né? Tá dando aula aí, tá com curso. As pessoas vão levando esse conteúdo para a vida, né? E aí você rende um mestrado, às vezes um doutorado. Enfim, são pesquisas que vão começando mesmo na residência, né? A ideia é formar um profissional completo e que tenha não só coisas a oferecer no sentido de assistência, de trabalho profissional, mas também no sentido de desenvolvimento de pesquisa, né? No próprio desenvolvimento da saúde como um todo, de pensar em políticas públicas, dependendo da profissão, dependendo do que a pessoa se interessa, pensar em melhorias para o SUS. Então, é uma formação voltada para o SUS, né? Isso é uma coisa muito importante. A gente trabalha pelo SUS. Quando a gente tem o SUS na prova, não é só para fazer volume na parte teórica da prova. É porque a gente realmente vai vivenciar aquelas questões. Puxando a sardinha para o INCA, né? Porque a gente está falando do porquê da residência, das residências em geral, mas eu acho que sim, o INCA tem esse pioneirismo como instituição formadora de profissionais na área da oncologia, né, com uma diversidade de inserções, então, assim, de tecnologia aplicada ali, muitas pesquisas também. A questão da assistência domiciliar é uma instituição que a gente atende muitos pacientes no domicílio, a gente vai a uma quilometragem, até pouco tempo atrás, até 80 quilômetros do INCA atender o paciente na sua própria casa. Isso é de uma riqueza, né, Jaque? Enorme, essa experiência do psicólogo na casa do paciente, com a sua família, com essa rede de cuidado ampliada. Então, acaba sendo uma residência realmente muito, muito múltipla, muito complexa, muito diversa e que vai formar o profissional, vai dar o potencial, o instrumental para o profissional fazer as suas escolhas. Se ele quer trabalhar no ambulatório, se ele quer se inserir na medicina intensiva, né, nas UTIs, se ele quer trabalhar com transplante de medula, que é super especializado, existe essa possibilidade, os nossos residentes, não vou falar que todos os anos, mas a maioria dos anos tiveram a possibilidade de rodar no SEMO, né, porque, como eu coloquei, depende da preceptoria, da disponibilidade naquele ano. Mas é uma residência que traz muitas possibilidades e o aluno é muito ouvido, assim, e pode fazer a sua escolha dentro daquilo que é ofertado no ano que ele entrou para a residência. Você falou isso do aluno ser ouvido, isso é uma coisa que eu acho que é interessante também, né? A cada 2 anos ou 3, não lembro quantos anos exatamente, a gente tem a possibilidade de ajudar na elaboração do programa. Né? Então, na minha turma, no 2º ano, a gente ajudou a reformular algumas coisas do programa da psicologia e existe uma reformulação do programa da residência como um todo, né? E aí se reúnem tanto os profissionais, os preceptores, quanto os alunos para poder formular e tentar melhorar o que for possível ser melhorado, abordar temas que às vezes não são tão abordados. Eu me lembro que a gente levantou a questão de ter alguma disciplina ou algum conteúdo mais específico sobre atenção ao trabalhador, né? O quanto esse processo do profissional em oncologia às vezes fica complicado, fica complexo, e aí de pensar como é que a gente atua nessa equipe, onde a gente não vai atender os profissionais, mas a gente vai trabalhar com pessoas, essas pessoas às vezes precisam de um suporte para lidar mesmo com as próprias questões do sofrimento envolvido
com a lida com a finitude, com a lida com o sofrimento físico, o sofrimento emocional, né? Então, você ter a oportunidade de poder colocar coisas que você acredita que são importantes, coisas que você... Enfim, as avaliações não são avaliações só que ficam no papel, né? Do tipo, eu vou preencher aqui um papelzinho dizendo o que eu achei da disciplina. Não, eles realmente param para fazer uma reunião geral e discutir o que precisa melhorar, o que está bom, o que tem que mudar. Então, isso acho que é uma coisa também interessante, né? Do programa como um todo. Até uma atenção também à saúde mental dos residentes, né? Então, sim, por exemplo, existe um espaço, né, de roda de conversa do Serviço de Saúde do Trabalhador do INCA com os residentes, né? A gente entendeu que precisava desse espaço para falar sobre a sua tarefa assistencial, para falar dos impactos disso para os residentes, né? Isso já vem acontecendo há algum tempo também. Sim, né? E é muito potente, né? São alguns dos diferenciais da instituição, né? Então, a gente vai puxando bastante sardinha, né, pro INCA. O povo que gosta do INCA é um problema. Sim. Né? Mas a ideia foi dividir um pouco com vocês isso, assim. A nossa live já tá com 1h30. Vocês estão de parabéns pela interação, porque, caramba, nunca fiz uma live de 1h30. Muito coraçãozinho subindo, né? ficou é muita interação, gostei. Né? Então, eu não sei se você tem mais alguma coisa para comentar, Mari, se as pessoas têm mais alguma pergunta, se a gente esqueceu alguma coisa. Estou dando uma checada aqui se eu esqueci alguma coisa, mas acho que não. Eu acho que não, eu acho que a gente falou o principal, né? Enfim, para quem quiser conhecer um pouco melhor o INCA, eu sempre fico à disposição, né, como profissional lá do INCA. E, enfim, né, não estou no curso por questões éticas, né? Eu sou profissional do INCA, faço parte da equipe de psicologia, então eu acabo tendo informações que são privilegiadas e que, pela questão ética, não posso, né, participar de um curso. Mas a minha ideia aqui é falar da instituição, falar desse formato da residência, em algo que eu acredito, que eu tenho ajudado a construir junto com outros profissionais lá do INCA ao longo desses anos. Muita coisa mudou e mudou também nessa relação com os residentes, como a Jaque colocou, né? De ideias, de sugestões. Então, anualmente, a gente faz alguns ajustes, nunca é uma residência igual à do ano anterior. Sim. Por conta disso, né? É uma coisa sempre em transformação que a gente quer sempre melhorar. Sim. Eu acho que é isso. Então, eu quero agradecer a todo mundo que ficou até agora, 1h30, né? Foi um recorde para mim. Né? Agradecer a Mariana mais uma vez por ter topado vir aqui falar dessa instituição. Não tinha como não topar. Não tinha como não topar. E por ela ter essa trajetória tão fantástica, né? Você vê que é uma pessoa que foi de estudante do curso, a residente, depois a profissional, e tudo isso com esse suporte e mostrando pra gente o quanto é possível, sim, a gente alcançar as coisas com base nos nossos esforços, né? No nosso estudo, nossa organização pessoal. E justamente o que a gente quer oferecer para vocês com um curso preparatório para a residência do INCA é isso, né? É a possibilidade de entrar nessa residência, mas não só de entrar nessa residência, né? Que é uma coisa até que eu estava conversando com a coordenadora geral, quando ela me convidou, é que eu já tinha feito o curso do estudo dirigido antes, não fiz para residência porque na época não existia, porque eu teria feito com certeza se existisse, mas que são conteúdos e são materiais feitos de uma forma que você não só aproveita para a prova que você está estudando, mas que você aproveita para a vida, para a sua carreira, né? Então teve muito conteúdo que eu estudei ano passado com o curso do estudo dirigido que me melhorou muito em várias coisas na minha abordagem, né? Relembrei vários conteúdos que estavam meio perdidos, né? Psicologia de desenvolvimento, umas coisas assim que eu não lembrava da época da graduação. Né? Então, o quanto não é só um curso para passar numa prova, é um curso para você levar para a vida, para a sua profissão, para a sua carreira. O quanto isso é uma coisa que vai te instrumentalizar positivamente para isso, né? Verdade. E aí a nossa ideia é fazer essas lives toda semana. As próximas são sobre o Hospital da UERJ, o UP, né? Que tem
uma das residências com mais vagas para psicólogos, se não me engano, são 10 vagas, que foi a residência que a Mariana fez, inclusive, né? Então, é uma residência que abre bastante porta para as pessoas, né? E depois a live sobre o IPUB, mas a gente vai fazer lives ao longo das semanas, não vai se restringir a junho, vai seguir adiante, com as outras residências, né? Tem as outras residências da FRJ, tem a residência de saúde mental da prefeitura, da SMS, tem a da Fiocruz, então a ideia é continuar fazendo essas lives para trazer para vocês esse conteúdo e mostrar que existem muitas opções de residência e que a gente vai fazer preparatório para todas elas, para ajudar vocês que estão querendo entrar nesse mercado, conhecer essa formação, conhecer esse tipo de especialização, poder ter esse auxílio e conseguir chegar lá, né? E não esqueçam de ativar as notificações do Estudo Dirigido para vocês saberem as notícias, quando é que vai sair de fato o curso, enfim, para saber o que vai acontecer, quando é que vai ter sorteio, quando é que vai ter simulado, enfim. Estejam sempre acompanhando a gente, né, e vão participando nas lives que nem vocês participaram hoje, porque foi fantástico, eu estou muito feliz com esse resultado, assim, porque depois de todo um dia, assim, depois de todo um dia, né, as pessoas às vezes estão cansadas, sexta-feira à noite, Mariana está vindo do trabalho, então, assim, muito obrigada novamente por ter se disponibilizado e pela troca que toda vez que eu troco com você é maravilhoso, né? Mas, mais uma vez, obrigada por ter vindo, ter participado. Matei as saudades de você hoje por aqui. Mas, sim, é isso. São novas parcerias, né? Bola para frente. E sucesso para todos vocês que vão tentar a residência. Né? Nos encontramos em breve, lá no Contem INCA. Com a gente. Contem com a gente para o que vocês precisarem. E aí vamos encerrando por aqui. Eu pretendo sim deixar a live salva, tá? Algumas pessoas perguntaram isso ao longo do tempo. Eu vou desligar e vou salvar. Eu só não sei quanto tempo vai demorar para entrar no ar, mas eu imagino que não demore muito, não. Então, boa noite, bom final de semana. Obrigada a todo mundo que ficou até agora. Obrigada a quem assiste depois também. Tá bom? Um abraço, bom final de semana para todo mundo. Bom dia dos namorados amanhã. Tchauzinho. Beijo. Beijo, boa noite. Boa noite.